Olá, eu sou a professora Anete e hoje nós vamos falar da avaliação antropométrica de adolescentes. Vamos lá? Primeiro ponto que a gente não pode esquecer, que o crescimento e desenvolvimento na adolescência, ele pode tender a um crescimento mais acelerado. Então, dessa forma, a adolescência ela é um período crítico, que eu tenho um crescimento físico, um crescimento muscular, um crescimento ósseo e é importante ter uma alimentação adequada e equilibrada nessa fase, tá bom? Além disso, a avaliação nutricional ela vai ser primordial nesse momento para que você tenha prevenção de doenças e agravos. Então, uma vez que você acompanha esse adolescente, você identifica um IMC por idade de excesso de peso ou um percentual de gordura elevado pelas dobras cutâneas, por exemplo, é fundamental que você tenha um acompanhamento de perto para reduzir obesidade, sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2 e controlar os riscos associados à saúde deste adolescente. Lembrando que a saúde mental é importante, a gente tem flutuações hormonais na adolescência, que é o aumento do testosterona, o aumento do estrogênio em meninas, testosterona em meninos, que acaba gerando uma sensibilidade emocional maior para as meninas, uma agressividade maior para o menino, o entendimento de como está a saúde emocional desse adolescente é fundamental até para prevenir transtornos alimentares, ok? É importante lembrar que, consequentemente, esses fatores vão ser construídos através de uma educação nutricional. Então, a contribuição da educação em saúde, do nutricionista escutar atentamente esse adolescente, trocar com esse adolescente, envolver esse adolescente no pertencimento da construção desse plano alimentar é fundamental. Então, sem tanta técnica, né, mas sim com bastante escuta, aplicando a técnica, mas entendendo que o conhecimento deve ser compartilhado e construído de maneira humanizada através de uma escuta atenta. Então, essa construção, essa escuta ativa, essa escuta de construção com o profissional é fundamental. Assim como a individualização do cuidado, eu não posso tratar o meu adolescente de uma maneira coletiva. Eu preciso entendê-lo de maneira individual, tanto nas questões metabólicas, fisiológicas, culturais, sociais, né? A relação com a família, isso é importante para que o nutricionista possa desenvolver um excelente trabalho. Dessa forma, é cada vez mais evidente que o adolescente passa por um estágio de maturação sexual. E esse estágio de maturação sexual, ele foi levado em consideração também para o IMC. Então, a gente tem um IMC que leva em consideração esse estágio de maturação e tem esse olhar para os aspectos fisiológicos. Dessa forma, a gente tem pontos de corte de percentil 10, percentil 90, que vai estar diagnosticando, por exemplo, um baixo peso ou um excesso de peso, respectivamente. No sexo masculino, o sobrepeso ele se dá ali nos estágios 2 e 3 do desenvolvimento pubertário, em que a gente vai ter um IMC ali de 21 quilograma por metro quadrado, no estágio 4 por 22, no estágio 5, 23. Já no sexo feminino, então a gente está falando do masculino, né, em que eu tenho um perfil de sobrepeso nos estágios 2 e 3. Já no sexo feminino, no estágio 2, eu já posso ter um IMC com sobrepeso, com 21 kg por metro quadrado. E assim como eu posso ter um aumento de 1 kg por metro quadrado a cada estágio de desenvolvimento pubertário. Isso pode chegar até 2 kg por metro quadrado no estágio 5. Então, essa atenção do IMC por maturação sexual é muito importante. Por quê? Por conta das flutuações hormonais e o quanto isso, em relação aos fatores ambientais, a alimentação desse adolescente, o olhar para esse adolescente em relação à qualidade nutricional do consumo alimentar pode ter um impacto na saúde. E aí você precisa ter essa atenção do IMC por maturação sexual para minimizar essas flutuações, mas ao mesmo tempo prevenir esse sobrepeso e obesidade ou a própria desnutrição ao longo do processo, exatamente pela demanda energética maior, né? Ou pelo consumo energético maior que possa estar contribuindo para o sobrepeso e obesidade, tá bom? Dessa forma, é importante que a gente entenda que a distribuição de gordura corporal na adolescência, ela se dá exatamente pelas questões hormonais. Então, a gente tem indivíduos do sexo masculino que tendem a concentrar mais tecido adiposo, né? Androide é um tecido adiposo em que eu tenho maior conteúdo de massa livre de gordura, eu tenho uma densidade mineral óssea, massa muscular, esquelética, então tem todo um desenvolvimento muscular, mas eu tenho um acúmulo de gordura mais androide, enquanto as mulheres tendem a acumular uma gordura mais ginoide, né? E tendem a ter menos massa magra. Então, eu tenho um perfil diferente de distribuição, né? Quando a gente fala de androide, a gente tem aquela distribuição, né, que é muito característico de uma maçã e o ginoide de uma pera. Então, a gente tem um acúmulo de gordura, né, dessa mulher na mama, no quadril, nas coxas, né? E a gente tem um aumento, por exemplo, de massa muscular no homem, no peito, no ombro, né? Então, no braço. Então, a gente tem uma diferença ali também dessa composição corporal e é importante ter esse olhar atencioso, tá bom?
Além das curvas de crescimento, a gente também precisa estar atento aos valores antropométricos que são construídos através do CISVAN. Então, a gente tem as referências abaixo dos pontos de corte em relação ao percentual de gordura por gênero, onde a gente tem o sexo masculino, o sexo feminino, e a classificação desde excessivamente baixo até excessivamente elevado em relação a esse percentual de gordura corporal. O estado nutricional desse adolescente deve ser acompanhado através tanto de um crescimento físico, mas também de uma alimentação equilibrada que propõe um adequado crescimento físico, mais um desenvolvimento cognitivo e emocional de forma equilibrada, né? Então, dessa forma, eu trago aqui para vocês um exemplo, né, de uma dieta balanceada, de um plano alimentar, apenas hipotético, tá, gente? De forma que a gente possa buscar esse equilíbrio nutricional. Então, no café da manhã, lembrando que você sempre tem que construir esse plano alimentar com o seu adolescente, com o seu paciente adolescente, entendendo a individualidade dele e, óbvio, respeitando também as preferências e as aversões. Então, por exemplo, um café da manhã, pão integral com queijo branco, uma banana, um iogurte ou um leite, a gente vai atingir cereais, né? A gente vai atingir grupo dos leites e derivados, mas a gente vai atingir o consumo de cálcio, de fibras, né? O consumo de proteína adequado, o consumo de carboidrato, um lanche pela manhã, uma fruta, em que a gente aumenta o consumo de vitaminas e minerais, que é tão importante para o crescimento e desenvolvimento desse adolescente, as castanhas e a nozes, que a gente vai aumentar o consumo, por exemplo, de gordura monoinsaturada, que é importante também para o desenvolvimento da massa muscular, para a saúde, né? Muscular desse adolescente, o almoço, o arroz integral com feijão, um frango grelhado, uma salada com folhas verdes, cenoura, tomate, porções de legumes cozidos, né? O arroz e o feijão, então é aquele prato, arroz, feijão, alface, tomate, uma cenourinha, um frango. Isso tanto no almoço quanto no jantar vai contribuir de forma considerável para um consumo de proteína, vitaminas, minerais, né? Um consumo de carboidrato adequado, um consumo de fibras adequado, um consumo de zinco adequado, importante para o crescimento e desenvolvimento, de ferro adequado, importante para o crescimento e desenvolvimento, né? O consumo de gorduras poliinsaturadas, importante para o desenvolvimento cognitivo, as vitaminas do complexo B, importante para o crescimento e desenvolvimento, assim como cálcio, ferro e zinco para o crescimento ósseo e desenvolvimento. É muito importante esse equilíbrio. Assim como um lanchinho da tarde, né? Com pão integral e queijo, um suco de fruta. Então, esse olhar para o aumento das fibras, vitaminas e minerais e para o cálcio, trazendo um crescimento e desenvolvimento adequado para este adolescente. É importante sempre estar atento a monitoramento de mudanças em relação ao crescimento desse adolescente e o desenvolvimento, né? A gente tem que entender que normalmente o adolescente ele acaba não tendo horários, ele não quer, né, consumir os alimentos de forma adequada, às vezes por conta, né, de não gostar dos alimentos que estão sendo propostos, mas também porque não está tendo uma regularidade em relação a uma disciplina de horários, não se adequa. A gente sabe que é um momento de muita flutuação hormonal, em que o adolescente quer se adequar e às vezes ele não consegue se adequar dentro da realidade proposta ali. Então é importante essa relação com os pais, essa construção do nutricionista com os pais também, com o próprio adolescente, para construir um plano alimentar que seja eficaz para aquela casa. Mas lembrando que hábitos dietéticos inadequados, consumo excessivo de doces, sorvetes, biscoitos recheados, frituras, fast foods, vão contribuir para um excesso de açúcares simples e um excesso de gordura saturada que vai comprometer a saúde desse adolescente, tanto no crescimento e desenvolvimento quanto no desenvolvimento de massa muscular, mas também no aumento de risco de sobrepeso, obesidade, né, e comprometimento à saúde, tanto diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, os riscos à saúde. Então, é importante esse acompanhamento de perto pelo profissional de nutrição, tá bom? Dessa forma, é fundamental que o profissional de nutrição ele tenha um olhar para o adolescente voltado especificamente para o cuidado do acompanhamento antropométrico, entendendo as curvas de crescimento, o IMC por idade, fazendo as dobras cutâneas, né? Avaliando os perímetros, de forma que possa contribuir para uma prevenção em relação ao sobrepeso e obesidade. É importante lembrar que esse adolescente ele tem uma necessidade de pertencimento, autonomia, independência. Então, estimular uma prática de atividade física, mas também estimular a ele comprar os alimentos com os pais, estimular a preparar os alimentos com os pais, construir essa relação do sentar à mesa, de partilhar receitas como o Guia Alimentar da População Brasileira pontua muito bem, vai permitir também uma mudança de comportamento e uma sensação de pertencimento. O adolescente precisa de uma sensação de pertencimento. Ele precisa fazer parte, ele precisa construir, porque isso permite para ele uma maior
maior independência e uma autonomia. Então, dessa forma, os pais precisam ter uma comunicação direta, o nutricionista precisa ter uma escuta atenta e conduzir com esse adolescente estratégias que possam promover o maior equilíbrio nutricional. Óbvio, atenção, a gente precisa reduzir os adolescentes no nosso país com excesso de peso e obesidade. Vamos ter uma atenção, vamos ter uma nutrição mais humanizada, uma dieta mais balanceada e um olhar específico para esse adolescente de uma forma individual.